bem-vindos a mais um podcast da Hora de Juice. Eu sou Maria Letícia, pra quem não me conhece, eu sou UX e Product Designer aqui na F-Câmara, e hoje eu tô atendendo um convite muito especial. Eu vou ser a host do nosso papo de hoje. Eu já participei de alguns podcasts aqui pela Orange, do outro lado, né, e agora eu tô tendo a honra de estar desse lado de cá sendo anfitriã, e recebendo uma convidada muito especial. Antes de apresentar ela, eu vou passar alguns recadinhos pra vocês. Lembrando que a Hora de Juice, ela não é só um podcast, a gente tem lives, artigos, vários conteúdos gratuitos. Vocês podem acessar no www.horadejuice.com.br e seguir a gente nas redes sociais também para ficar sempre ligado. Vocês podem também estar no nosso Discord para tirar dúvidas, treinar inglês e participar de desafios super legais e ganhar vários prêmios lá. Agora sim, né, dando início ao nosso papo de hoje, vocês devem desconfiar, é voltado para a área de experiência do usuário. E a nossa convidada super especial de hoje é a Gislaine Muniz, né? Ela é UX Writer no grupo IOB. Ela já esteve aqui na Orange Juice em novembro falando sobre o UX Write numa live. Gi, seja muito bem-vinda. O espaço é seu para se apresentar. Oi, obrigada, Letícia. Demais estar aqui com vocês, tá? Foi um prazer participar da live e acho que o podcast vai ser muito legal também, um bate-papo muito, muito bom pra mim. Espero que ajude quem estiver aí do outro lado ouvindo também, né? Como você mesmo disse, Lê, eu sou a Gislaine Muniz, podem me chamar de Gi, inclusive, né? Sou UX-Writer na IOB, já trabalho na IOB tem uns 10 anos e meio, mais ou menos, mas como UX-Writer vai fazer 2 anos que eu estou atuando, né? Então, vamos começar, né, nosso papo. Eu queria, antes de tudo, saber como que foi a sua trajetória, né, da sua carreira. Você está há 10 anos aí no Grupo IOB. Como que você se tornou, como que você encontrou a área de UX Design? Bom, Lê, na verdade foi assim, um caminho, né, meio tortuoso, porque acho que nada acontece, na verdade, em linha reta, né? Todos os momentos que a gente está na vida é lidando com um obstáculo ou outro, com um desafio novo. Então, assim, vou tentar resumir um pouquinho, tá? Eu sou formada em sistemas de informação, me formei em 2009, só que quando eu me formei, né, foram 4 anos de curso, eu trabalhava em uma indústria, era uma indústria que fazia embalagens de papelão ondulado. Iniciei lá como auxiliar geral mesmo, ajudante geral, né? Então aquele negócio, você faz de tudo um pouco. E logo depois eu conheci a área de qualidade, comecei a trabalhar ali mais com a ISO 9001, o que era muito legal, eu gostava bastante. Só que não tinha exercido de fato aquilo que eu tinha estudado ali por 4 anos, né? Então chegou um momento que eu falei assim, mas eu estudei tanto tempo, eu não vou fazer algo da minha área, não tô nem numa empresa de tecnologia, quero entrar para esse mundo. Consegui uma oportunidade e fiz essa transição. Então deixei toda aquela experiência ali de qualidade praticamente para trás e fui me aventurar em uma empresa de tecnologia, né? Quando eu comecei ali, logo depois, mais ou menos 1 ano, eu me casei também, né? Então adotei o sobrenome Muniz e aí já tava me aventurando numa nova empresa, já tinha uma jornada pessoal ali nova também, né? Eu gosto de colocar esses detalhes pessoais, porque a vida é isso, né? Um equilíbrio entre o que você quer profissionalmente, o que você tá passando no momento com a sua família e tudo mais. E dentro dessa empresa de tecnologia, passei por várias partes, que hoje é IOB ainda, né? Eu entrei e permaneço. Passei pelo suporte, atendi chat, atendi telefone. Depois eu fui para um suporte 2, né? Uma análise de infraestrutura. Então o cliente ligava, era atendido por um primeiro canal e aí não conseguiu resolver, precisou de uma análise mais demorada, vamos dizer assim, ia para mim também. Fiz instalação de produtos e em 2017 nasceu a minha filhinha, a Clara, hoje ela tem 5 aninhos. E eu lá, quando voltei, né, da licença maternidade, já estava em outro time, daí eu ia fazendo uma gestão de projetos, porque tinha aqueles serviços que eu fazia de instalação, já era um serviço terceirizado, né, tinha parceiros executando essas tarefas e a gente precisava gerenciar esses projetos. Também lidava com tratativas comerciais, então o cliente, ele contratou tal coisa, chegou aqui, não conseguiu instalar, o que aconteceu? Então eu voltava e conversava com o time
comercial, se fosse alguma negociação que a gente precisava interferir. Trabalhei em onboarding, então o cliente chegava e aí, sei lá, por 3 meses eu olhava para ele, se ele tá usando o produto, se ele cancelou, por quê, né? Fazia essa análise aí desse início de jornada. E aí, por que eu tô falando de todas essas trajetórias? Tem mais ainda, mas destaquei os mais, assim, que eu permaneci por mais tempo, né? Porque chegou um momento, junto com ele, a pandemia, que eu, assim, tive alguns desafios pessoais, né? Até então eu trabalhava presencial nessa empresa, né? Na IOB. E aí chegou a pandemia, todo mundo em casa, agora a gente vai trabalhar home office, algo que eu nunca executei antes. E com o desafio de ter a minha filhinha, na época com 3 anos, junto comigo em casa. Chegou um momento que eu chorava muito, porque eu não me sentia uma boa profissional, porque vários momentos eu perdia o foco, né, para olhar ela, por uma demanda dela, e também não me sentia uma boa mãe, porque eu não conseguia dedicar meu tempo, realmente um tempo de qualidade para ela, né? E eu falei assim, ou eu vou ter que escolher entre deixar meu trabalho ou vou precisar de um caminho alternativo. Como que eu vou abrir minha mente para pensar fora da caixa? Eu passava por vários momentos, conseguia me adaptar por muitas coisas, mas eu não sabia que carreira que eu queria, né? O que eu queria fazer da minha vida profissional. E aí me acertei no trabalho, né, em trabalhar home office e cuidar da minha criança, e também em planejar uma estratégia para mim decidir o que eu queria fazer. Então comecei a me envolver em todos aqueles webinários que começou a surgir, né? O momento da pandemia chegou, os eventos online bombaram. Então não gastei um centavo, só ia me inscrevendo em tudo e participando. Era meio que aqueles testes vocacional quando a gente faz para entrar na faculdade, né? Comecei a me arriscar em tudo que falava sobre carreira, eu estava participando para descobrir coisas novas, para entender o que eu queria fazer. Fiz Ikigai também, para quem conhece essa técnica, é super legal de autoconhecimento. E foi em uma dessas coisas que eu escutei pela primeira vez o termo UX, que até então super desconhecido para mim. E aí nossa, UX, que interessante isso que eles falaram, né? Deixa eu ver mais sobre isso. Então, o caminho que antes eu tava geral, me descobrindo, mente aberta, eu já comecei a olhar mais fechadinho, porque algo me chamou a atenção. Então, comecei a só me candidatar, me inscrever em participações falando sobre o UX. E aí, fui fechando, e eu gostando, falei, agora eu quero o UX mesmo, quero fazer isso da minha vida, adorei isso daqui, tem muito a ver comigo, sobre o que eu gosto de fazer, mas não sei desenhar nem aqueles bichinhos de pauzinha no caderno, né? Aquelas pessoinhas com a cabecinha e os pauzinhos. O que eu vou fazer para entrar nessa área? Como eu estava estudando, eu vi que tinha vários caminhos ali dentro, um UX Research, um UX Writer, e aí eu pensei, o que eu já tenho de bagagem? O que é mais fácil para mim conseguir fazer a migração para essa área? Aí, dentro da minha análise, entendi que o UX Writer era o caminho mais fácil aí. Então, agora, antes era geral, meu foco, meus estudos, depois foi o UX, depois, o X-Writing. Daí comecei a só estudar isso. E, de novo, sem gastar ainda, tá? Não gastei nada, não paguei nenhum curso caro, porque eu não tinha certeza se isso ia dar certo, né? Quando eu cheguei no X-Writing e aí eu vi que era isso mesmo que eu queria, que tinha chances de eu conseguir fazer essa migração, eu não tinha certeza se eu ia conseguir migrar dentro da empresa que eu estou. Eu não tinha essa certeza. Mas a certeza que eu tinha é que eu ia espalhar para o mundo que eu queria ser o X-Writer. E eu me agarrei nisso com todas as forças. Todo mundo que eu conversava, seja da empresa ou não, eu falava, eu quero fazer, né, eu quero exercer a função de UX Writer. E em uma dessas eu encontrei uma pessoa que ficou com essa pulguinha atrás da orelha e lembrou do meu nome. Conversei em um café virtual, aquele bate-papo para você conhecer uma pessoa nova, uma pessoa que era da IOB, né? É uma PM. Nessa apresentação, falei para ela que eu queria ser o X-Writer, que eu tava estudando para isso e tudo mais. Acho que passou uns 3 ou 4 meses, ela me mandou uma mensagem e falou, olha, Gi, eu tô com um desafio de tal produto e eu acredito que tem uma possibilidade de você atuar como um X-Writer aqui. Você quer vir?
E é óbvio que, né, na hora eu abracei a oportunidade e então iniciei essa jornada. Foi em fevereiro de 2021. Então é recente ainda, né? Pensando, né, na sua trajetória como um todo, ainda é um mundo que você tá descobrindo. Exatamente. Eu acho que assim, a gente nunca vai parar de estudar, né, Lê? Então, não tem essa, agora já sei tudo, né? Então, sempre você vai estar com pessoas diferentes, em diferentes projetos, em diferentes momentos da jornada, e você vai aprender um pouquinho mais, né? Com certeza. Nossa, é muito, muito emocionante, muito bacana saber um pouco mais, né, da sua trajetória. Eu penso que pode ser muito parecida com o que muitas outras mulheres, principalmente, né, acabaram passando durante a pandemia, porque a dupla jornada de trabalho, ser mãe, cuidar de uma família, ainda ter que ser profissional, aquela parte do home office que ninguém sabia direito, né, como funcionava. Então, de fato, você passou desafios que eu sei que outras mulheres também passaram e que, sabe, não se inspirem, né, em se encontrar, porque a melhor coisa que tem, de fato, é se encontrar, é você fazer o que você gosta e você sentir orgulho disso. Com certeza. E aí, eu vou aproveitar, né, pra perguntar, você disse que você foi pioneira na área de writing na IOB. Como que foi isso? Quais foram os desafios que você encontrou nesse fato, né, de ser a primeira UX Writer? Lê, como eu não tinha uma outra parceira ou parceiro, né, de UX Writing dentro da IOB, eu precisei achar os meus caminhos. Começando agora na área, era também tudo novo para mim. Eu fui muito bem recebida pela PM e também, na época, o meu parceiro de UX, né, o cara que era UI ali, tinha bastante conhecimento em UX, me recebeu muito bem. Então, já dá aquele medo de você estar chegando novinho e como que eu vou ser recebida? Como que a galera vai conseguir me ajudar? Eu não tenho outra pessoa de UX Writer para trocar, mas eles supriram muito bem isso. Só que eu não deixei à mercê de receber esse apoio da galera, porque eu entendo que cada um já tinha seu foco e as suas tarefas para desempenhar, e eu precisava achar meus caminhos, né? Tipo, eu não tinha um parceiro ali, outro colega com a mesma profissão, ou com o mesmo cargo, né? Então, o que eu precisava fazer para destravar algumas coisas? Além de conexões, né? Acho que dentro de UX a gente escuta muito falar que a comunidade de UX é muito colaborativa. E para o UX Writing, eu realmente vi isso na prática. Eu ainda participo de muitos momentos, grupo no WhatsApp, Telegram, LinkedIn, encontros que são vários, assim, acontecendo. Então eu não perdia nenhum momento. Se eu tinha algum ponto que eu não entendia muito bem, que eu não sabia muito bem como que eu ia fazer os caminhos, eu chamava uma colega de outra empresa mesmo para conversar. Olha, como que você usou o quadro de tom e voz para aplicar dentro do produto que você trabalha hoje? Então eu ia achando esses caminhos, fazendo conexões com pessoas e fazendo muitas trocas, né? Então quando eu chegava com o time, com a PM para conversar ou com o outro design, eu já tinha uma ideia de tudo que estava acontecendo, porque eu também fazia as minhas conexões. E uma outra coisa que eu achei que foi muito bom e que ajudou demais foi encontrar uma mentora, né? Ou um mentor que seja. Porque essa pessoa, ela consegue trazer para você uma prática, né? Ela já viveu muitas coisas, já tem bastante experiência e já consegue trazer para você alguns caminhos, abrir seu pensamento, né? Abrir sua mente para algumas possibilidades que talvez você ali, por estar começando, não consegue ver ainda. E nessas conexões que eu fui fazendo com N pessoas, eu encontrei uma que eu falei, nossa, essa pessoa aqui tem grandes chances de ser minha mentora e de eu ter momentos com ela, né, mais pontuais, assim. Foi onde eu fiz o convite pra ela, né? Falei o que estava acontecendo, como eu estava vendo a minha carreira, que eu precisava de uma mentora, que eu vi esse perfil nela, se ela teria interesse em estar junto comigo nisso, né? E ela super aceitou. E foi assim, no começo eu falava com ela, sei lá, uma vez na semana, um papo de 30 minutos. Depois, cada 15 dias, uma vez por mês, né? Foi ficando mais espaçado até que eu sentisse que, nossa, agora eu
consigo tocar sozinha, sabe? Bacana. E hoje você mentora também? Não faço, Lê. O que acaba acontecendo, né? Até porque eu sou nova na jornada, mas eu retribuo o que eu recebi dessa comunidade. Então, eu fui muito ajudada. Então, o que me cabe hoje é ajudar muita gente. Então, tem alguém que quer saber sobre a área, quer saber como eu fiz, até mesmo às vezes não tá dentro de UX, mas pelo fato de se identificar em algum momento da jornada, essas confusões de migração de carreira que dá na cabeça da gente. Eu super sou aberta a fazer um café virtual, falar pra pessoa como que eu fiz, né? De repente pode ser um insight pra ela também aplicar na vida ou na profissão que seja, né? Ah, bacana. Isso de retribuir pra comunidade é uma coisa que, de fato, eu vejo na área de tecnologia como um todo, mas em UX é muito forte, né? Então, é bem bacana. Puxando um pouquinho do que você falou, né, da sua troca com o outro designer, quando você entrou no time como UX Writer, conta um pouquinho pra gente como que é mais ou menos esse dia a dia, né, dessa relação de trabalho entre o writer e o restante do time de produto e até com desenvolvedores mesmo. Legal, Lê. Não tem uma regra, eu acho que as coisas elas vão se adequar conforme o momento, né? Então, se você pergunta pra mim, eu vou te falar de um jeito, né, das experiências que eu vivi, mas em outras empresas eu vejo que também há diferentes tipos pra isso funcionar, tá? Então, acho que vale dar esse alerta pra galera que não tome como verdade absoluta a experiência que eu tô trazendo, porque isso muda de acordo com a dinâmica do time que você vai atuar, da empresa, da maturidade que a empresa tiver. Então, você vai ouvir diferentes discursos, né? Vai participar de diferentes momentos. Então, aqui na IOB, nesse início e em vários projetos que eu já atuei, depende do momento da jornada, do que você está trabalhando de entrega, né? Mas, normalmente, as dinâmicas, elas acontecem todas juntas. Você faz parte de uma sprint de entrega do produto e dentro dessa sprint tem tarefas para o UX-Writing, para o UI, para o UX Research, para Dev. E aí você tem um momento onde tem a daily, por exemplo, né? Então você chega lá, fala das suas atividades, ou se você tiver algum impedimento, esse é o básico. Mas de trocas, você vai se conectar com o PM, você vai se conectar com o PO, com o UX, com o UI, para discutir qual é a jornada do usuário, planejar ali mesmo as estratégias que precisam acontecer, né? Antes de propriamente eu chegar lá e colocar o conteúdo. Então tem uma série de momentos onde são contribuições, né? Onde são várias pessoas de diferentes áreas fazendo trocas, até que de fato chegue uma tarefa para você inserir conteúdo. E até uma brincadeira da área, né, de UX Writing, que a gente fala assim, se você gosta de escrever, não vá fazer o UX Writing, porque essa é a última parte da entrega. Tem muita coisa acontecendo antes. Você vai participar de pesquisas, você vai fazer testes, né? Você vai construir ali como que você quer apresentar as informações, como que você vai organizar a jornada, né? Então, é uma série de pensamentos até de fato você colocar a palavra ali na interface. Bacana. E você falou sobre essa brincadeira, né, de fazer o texto pro final e ter que fazer muita pesquisa antes. O que eu vejo na minha rotina enquanto product designer, né, que trabalho também com writers, é que, de fato, a pesquisa que o writer faz é muito pesada também, é bastante presente no dia a dia. Eu queria saber como que foi pra você, né? Lá atrás você começou a traçar o seu caminho, foi fechando o seu círculo de estudo, né? De geral, pra UX, depois pra writing. Como que foi pra você perceber lá na frente que você ia realmente ter que pegar um pouquinho dessa parte de research também, não somente do writing? Lê, quando eu comecei a entender o mundo de UX, assim, e eu acredito que eu ainda tô no começo, eu logo percebi que independente da ocupação que você vai ter dentro desse universo, você vai estar com a pesquisa muito forte.
se você desenha a tela, você precisa pesquisar, você precisa entender o comportamento do usuário ali naquela jornada, você precisa entender o que está funcionando, o que não está. E para você entender, você vai ter que pesquisar. E a pesquisa, quando a gente fala, a gente não associa a pesquisa assim como enviar um Forms. O Forms, ele também, um formulário, né, de pergunta e resposta, ele também faz parte de pesquisa, sim, mas não é só isso. Você tem N tipos de formatos para aplicar uma pesquisa, né? Então, você pode fazer um teste AB, você pode fazer uma entrevista, assim, similar com esse papo que a gente tem, de você pensar em o que você quer descobrir, o que você acha que é interessante para a pessoa que está participando daquela jornada contribuir com você, como que ela pode contribuir o que você quer entregar, né? Então, você tem que descobrir o modelo mental da pessoa e aí descobrir quais são pontos de dores, por exemplo, né? Quais são as dificuldades no dia a dia. Você pode estar tentando validar o que funciona mais numa interface, se é o formato A ou o formato B, você vai levar isso para teste, vai ter ferramentas que te apoiam. Você pode estar subir em uma outra ferramenta, uma pergunta rápida para o usuário, você coletar dados ali, você pode usar mapas de calor. Então, todos esses tipos são pesquisas. E independente se você é de fato um X-Research, que aí você vai ter pesquisa na veia, mas se você for um X-Writer, se você for um UI, se você for um design, ou até mesmo se você é um PM, se você é um PO, se você é um dev, se agarrar em pessoas e se conectar com pessoas que fazem pesquisa, melhora também o seu trabalho, né? Se você está entregando algo que agrega valor lá no final da ponta, eu acho que é isso o objetivo de todo mundo, né? A gente quer fazer algo que faça sentido, que entregue valor, que ajude a vida de outras pessoas. Para mim, isso teve um match muito grande. Então, pra mim não foi nenhuma dificuldade, tá? Respondendo essa pergunta. E, na verdade, é o que me motiva. Eu adoro, eu gosto de fazer planejamento de pesquisa, eu gosto de falar com pessoas. Então, pra mim, zero dificuldades. É uma parte muito gostosa, né? Acho que todo UX, assim, tem um quesinho de pesquisador, porque é muito necessário. Pesquisa, eu sempre falo que é uma coisa das bases fundamentais, assim, para qualquer criação ou desenvolvimento de produto. Aí, vamos falar um pouquinho agora, Gi, sobre a galera que tá ouvindo a gente e pensando em talvez se especializar em writing ou em outra área de UX. Um dos pontos que o pessoal tem mais dificuldade é na hora de começar, né? Por exemplo, com um portfólio. Como que se constrói um portfólio de writing? Eu hoje não tenho um portfólio de writing, tá? Então, zero propriedades para falar como construir isso. No meu caso, devido à minha trajetória que eu contei ali para vocês, eu não precisei provar por A mais B, ter esse portfólio e tudo mais. Eu consegui essa abertura dentro da empresa e consegui fazer essa transição. Hoje, olhando para os colegas, né, como eu falei, tô sempre conectada, tô sempre vendo o que a área tá movimentando. É super necessário, a galera se candidata para vaga, o recrutador te pede o link do portfólio. Inclusive, se você tem esse portfólio, já deixa no perfil ali do seu LinkedIn para ficar mais fácil a galera entender, te conhecer melhor, conhecer como que você está trabalhando. Mas dentre as dicas que eu vejo, e se eu posso realmente dar alguma dica, visto que eu não tenho eu acho que você pode ajudar um amigo que de repente tenha uma empresa, você pode visualizar uma ONG e falar, nossa, talvez eu poderia fazer um projeto para viabilizar um aplicativo para essa ONG, ou um site que seja, né, uma interface, um produto. Você, no caso de UX Writing, tem um desafio, se eu não me engano é Daily UX Writing, uma coisa assim, dá para dar uma pesquisadinha e encontrar isso, que são 15 dias, por sequência, em 15 dias você vai receber um desafio, onde você tem que produzir um texto referente àquele desafio que você recebeu. Eu já vi muitas pessoas construindo um portfólio em cima desse desafio, que é, como que eu fiz, como que eu construí esse texto, o que que eu pensei nesse momento, né? Então,
Então dá para fazer desse jeito. Você pode pegar, por exemplo, um aplicativo que você já usa, ou interface, produto, enfim, que você já usa hoje e você acha que não tem uma boa navegação ou não tem um bom UX-Writing na sua visão e sugerir melhorias, né? Então, é assim, você vai pegar um aplicativo, obviamente, que está aberto, né? E aí falar, olha, a interface é assim, a minha sugestão seria que ela ficasse assim. E aí você explicar seu racional, por quê, como que você chegou a isso, né? Eu acho que funciona, sabe? Eu acho que pode ser interessante. Massa. Ainda seguindo nessa parte, né, de algumas dicas para quem tá começando. Você tem algum conhecimento para passar, para quem quer de fato, né, se aprofundar mais na parte de writing, estudar mais e vir a se tornar um UX-Writer no futuro? Eu acho que se você está começando agora, não olhe só para o UX-Writing, sabe? Não olhe só para esse pedacinho. Volte um pouquinho, olhe um pouquinho sobre o UX em geral, olhe um pouquinho sobre os personagens desse universo, né? Quem são as pessoas que tá ali? E aí, quando eu falo pouquinho, eu acho que é pouquinho mesmo, porque se você for se estender demais, você de fato nunca vai começar. Porque a gente nunca tá, ou pelo menos eu posso falar por mim e por várias pessoas que eu já conversei, a gente nunca tá 100% preparado. Se eu estiver esperando até hoje, por exemplo, falar assim, eu ainda preciso disso, preciso daquilo para começar de fato a me candidatar em uma vaga, que seja, né? Você nunca vai estar 100% pronto. Ninguém sabe tudo 100%. É aquilo que eu falei, a gente vai estar sempre estudando. Então, eu acho que tenha um planejamento. Por exemplo, você já decidiu que você quer fazer o UX-Writing? Beleza. Separa, faz um plano no Notion, um bloco de notas que seja. Eu preciso estudar o UX em geral. O que dentro de UX as pessoas falam? Eles falam sobre interface, eu vejo um pouquinho de ferramenta, e é não fazer cursos mirabolantes, sabe? Podcast, webinar, até mesmo as pessoas que já disponibilizam cursos gratuitos fazem aquelas aulinhas gratuitas antes de fato ofertar um curso para você, né, que você tenha que gastar. Já dá para você ter uma boa noção e entender um pouquinho mais. Então faça um planejamento. Eu preciso estudar de UX, isso. Dentro de UX Research, eu preciso ver um pouquinho disso. Dentro de Writing, que é o que eu quero fazer, eu vou abrir mais o meu estudo. Eu preciso ver tal coisa, tal coisa, tal coisa. Como que você vai descobrir quais são essas coisas que você precisa? Na comunidade de UX tem até um repositório, que a gente chama de repositório da Paulinha, que é uma colega, né, que colaborativamente fez um plano de estudos para quem está começando. Se está começando, o que você precisa saber? Você pode se basear em algo como esse. Se você está ouvindo esse podcast, joga no Google repositório de UX Writing da Paulinha. Se você não encontrar, pode me chamar no LinkedIn e pedir o link que eu te passo, para você ter uma base, né? Lá ela já sugeriu algumas coisas de estudo. Ou então, você pode, assim, abre o LinkedIn e procura lá, vaga para o UX Writer Júnior. Dá uma olhada no que eles estão classificando ali que você precisa atender de requisitos. O que você tem ali, o que você não tem? Eu não tenho isso, eu não tenho aquilo. Então você classifica, isso daqui eu vi aparecendo muito, eu vou começar por isso. Não deixa de ser uma pesquisa, né? Depois, isso daqui eu também vi, tá sendo muito citado, eu não sei. Vou colocar como objetivo de estudo. E você vai montando o seu plano, sabe? Eu acho que pode ser um caminho, mas aquilo nem sempre vai funcionar para todo mundo, sabe? Então você precisa achar seu jeito. Se isso não tá funcionando, se você não conseguiu dessa forma, tenta de outro, chama um colega que já tá na área para conversar com você um pouquinho, te direcionar mais um pouco, né? Esclarecer algum ponto que de repente te deixou travado. Acho que é nesse caminho, Lê. Até mentoria, tem muita gente dando mentoria gratuitamente, inclusive, se você conseguir achar essas comunidades de UX Writing. No Telegram tá aberto, né? E não tem limite de pessoas. Você pode começar a entrar ali, começar a acompanhar o que a galera tá falando. De repente você pesca uma mentoria ali gratuita. Nossa, bacana. Eu também, né, assim como você, comecei a estudar mais sobre o UX na pandemia. E assim como você, também conteúdos 100% gratuitos, né? Tem muito conteúdo de qualidade muito boa na parte de UX, né? Na parte de writing, research. Mas o que eu vejo às vezes é que é tanta coisa
coisa boa que a gente acaba tendo acesso, que a gente tem até um pouco de dificuldade de saber separar, né? Nossa, o que de fato eu preciso consumir, né? É muito assunto, muita live, muito curso, muito texto, e a gente fica até meio, nossa, o que eu vou fazer agora, né? Então, realmente, ter esse planejamento é bacana. Exato, né? Ele vai te livrar dessa cilada do tipo, parece que você tá sempre correndo atrás do rabo e você não consegue sair do lugar, né? E aí você vai olhar uma oferta que de repente poderia ser e vai ser realmente muito interessante, porque tudo que tá naquele universo talvez vai despertar mesmo o seu interesse. Mas se você tem lá seu planejamento, você vai olhar pra ele e vai falar assim, putz, não vou conseguir encaixar essa live, esse encontro aqui no momento, porque meu foco tá nisso daqui. Ah, não, eu consigo, porque eu tô conseguindo. Esse momento dos meus estudos tá caminhando bem e eu acho que dá pra encaixar isso daqui na minha jornada. Então você vai começando a se entender seu tempo. Será que vale a pena mesmo você ir mergulhar nesse universo, sendo que você não terminou uma outra etapa ainda, né? Até porque, como você falou, né? Existe de fato o não parar de estudar, que isso é uma coisa que é certa, né? Que a gente nunca vai, a gente vai estar sempre consumindo mais e mais conteúdo, porque muita coisa nova vai estar chegando, mas também existe o procrastinar, né? O estudo procrastinador, em que a gente nunca consegue acabar de fato, nunca se sente pronto, nunca consome, nunca dá um basta naquele assunto ali, pronto, aqui acabou, vamos agora para o próximo, né? Então é importante a gente saber ser estudantes, né? Eternos estudantes, mas não procrastinadores. Exato. E eu acho legal também, na hora que você tá começando a estudar e você vai começar a pôr a mão na massa, fazer uma coisa ali, outra aqui, a gente acaba não documentando essas coisas, se perde num universo paralelo. Então, talvez, e eu tô falando talvez porque eu não fiz isso na prática, vale a pena você pensar, será que você não cria, eu vou citar o Notion como uma ferramenta, mas você pode usar, obviamente, qualquer uma. Será que não vale a pena você criar uma página ali, colocar documentações, experimentos, mão na massa, para você ir documentando todas as coisas que você foi exercitando? Daqui 2 meses, você pode revisitar esse material e você mesmo já vê o quanto você evoluiu, porque você vai ver aquele material que você começou e a trajetória que você está estudando, você mesmo já vai ter sugestões para as coisas que você fez já, sabe? Talvez já ajude, inclusive, no seu portfólio. A gente tem uma plataforma, um Notion, inclusive, da Orange Juice, né, da comunidade lá no Discord, que é justamente tem essa finalidade, né, de trazer um caminho para as pessoas que estão começando e não sabem de fato onde que elas estão, né, qual caminho seguir, ter um norte. Orange Evolution, é bem bacana. Ela é acessível para qualquer pessoa, né, que entre lá na nossa comunidade no Discord, preenche o form e vai ter aí esse super presente, né, para conseguir se localizar no começo dos estudos, é bem importante. Falando um pouquinho mais agora, né, você falou muito sobre usar materiais gratuitos, você citou o repositório da Paulinha. Tem algum outro material, né, ou indicação de cursos, de workshops, sejam gratuitos também, que você tenha para dar para os nossos ouvintes sobre o writing? Gratuitos propriamente dito, eu já não me veio nada à mente, assim. Eu acho que para você acompanhar isso, não perder, você precisa estar de olho ali nas comunidades, no que a galera tá falando. Então, eu acho bacana, por exemplo, e é onde eu encontro muitos momentos, muitas oportunidades, eu consigo ver mais o Instagram, né? Então, eu sigo algumas pessoas dentro do universo de UX Research, UX Writing, e essas pessoas, quando vai fazer algum evento, apita ali pra mim, né? Eu vejo que vai acontecer. Já aproveito e faço a inscrição, porque não é uma programação que acontece a cada X período, vai ter um num mês, outro em outro não tem uma data pré-definida. Então minha dica fica de olho, né? Encontre as suas referências, as pessoas que para você pode ser referência e fica de olho. Pode ser no LinkedIn, pode ser no Instagram, escolha a plataforma que você mais consegue visualizar e acompanhar, que a galera tá sempre publicando, né? Então, gratuito não me vem à mente, exceto, assim, esses canais, essas pessoas que eu sigo, Emanuel Criativo, a Miris Fernandes, a Sheila, o UX Research, né? Uma galera que tá sempre falando sobre esse universo
aberto e sempre que tem um podcast novo, uma live, né, alguma coisa que eles estão participando que é um evento aberto, eles estão divulgando. Tá? Então, é difícil falar para você, com certeza vai estar disponível, mas seria isso. Acompanhe as pessoas que você quer saber mais, né? A Mires, por exemplo, ela fala bastante sobre negócios, sobre pesquisa, ela estuda muito, ela traz bastante conteúdo. Eu sei que, por exemplo, no YouTube, toda quinta-feira ela tem um vídeo novo, e são vídeos bem curtos, assim, 5, 6 minutinhos, às vezes nem isso, que é aquele rapidinho você assiste e já fica antenado, sabe? Então, encontre as pessoas que você quer acompanhar e não perca as oportunidades. Bacana. E pensando agora, Gi, pra gente terminar, falando um pouquinho sobre o seu futuro enquanto UX-Writer, né? Você tem alguns próximos passos, tem algum plano de mais a médio e longo prazo para sua carreira de writer? Lê, eu acredito que se a gente não tiver planejamento, não tiver o sonho, o lugar que você está é mais que suficiente, né? E eu não quero ficar numa linha ali que eu não me mova, não saia do lugar, deixe de aprender. A curto prazo, Lê, eu quero alcançar os outros níveis, né? Hoje eu estou como júnior, eu quero o nível de pleno e sênior. E a longo prazo, a cadeira de liderança, de ter esse olhar assim, não colocar tanto a mão na massa, mas ter um olhar mais estratégico, né? Então é algo assim, mais estratégia, olhar para pessoas, coisas que eu nunca fiz. Acho que é uma oportunidade bem legal, uma área que eu gostaria de me aventurar. Então, acho que a curto prazo os níveis e a longo prazo essa cadeira de liderança ou uma cadeira mais estratégica, vamos dizer assim. Né? Para o que eu tinha pensado, né, de trazer de pauta, a gente conseguiu pegar tudo. Você tem alguma sugestão também do que a gente conversar um pouquinho nesses últimos minutos? Eu acho que esse papo, Lê, foi bem assim, dicas mesmo, né? Em vários momentos ali, desde quando você está se descobrindo em um novo ambiente, um novo mundo que você quer explorar, até de fato que precisa colocar a mão na massa. Eu acho que, assim, eu tô até abrindo aqui um conteúdo para citar alguns nomes para vocês de dicas de pessoas que eu sigo muito, né? Então, aquelas pessoas que eu tenho em mente, que eu acompanho bastante. Falando sobre o UX-Writing, eu vou falar do Instagram, tá? É a Lê Veriard UX, o Bruno Rodrigues e a Chris Luckner. Falando sobre o UX em geral, eu sigo e acompanho bastante a Mires, a Nina Talks e o UX Unicórnio. E acho que vale deixar também uma dica de livro, né? A gente tem um livro que a gente costuma brincar que é a Bíblia do UX Writing. O livro se chama Redação Estratégica para o UX. A autora, eu vou me arriscar a falar o primeiro nome dela, é Tori, e o restante é Podmajeski. Não sei se eu pronunciei certo, mas se você só buscar por Redação Estratégica para o UX, você vai encontrar. Ele é um livro que tem um passarinho na capa. É super legal, tem dicas muito práticas, assim, é super referência na área. Então, acho que toda pessoa que quer começar a se aventurar também, se quiser um livro para se debruçar ali e ter de cabeceira, seria esse, né? Acho que é uma dica a mais aí. Beleza, super dicas aí, super conteúdos. Gislane, foi muito bacana conhecer mais sobre a sua trajetória, né? A gente já tinha ouvido um pouquinho de como foi a sua jornada até aqui na live, agora conseguimos conhecer um pouquinho mais a fundo do seu dia a dia como writer. Você pode compartilhar seu LinkedIn ou outra rede social pra galera poder te adicionar e te seguir também? Claro, no LinkedIn eu estou como Gislane-Muniz. O tracinho é o hífen mesmo, tá? Inclusive, Lê, super deixo aberto para alguém que quiser chamar para conversar, como eu falei, né? Adoro esses cafés virtuais, esses momentos de conexão. Toda vez que você fala um pouquinho do que você sabe, você sai de lá também sabendo um pouquinho mais, né? Então, tô super aberta aí. Se quiserem me adicionar no LinkedIn, me mandar uma mensagem, pedir algum link de algo que eu citei aqui e você não conseguiu encontrar, fiquem à vontade para me abordar por lá, tá? Beleza. Gi, quero agradecer novamente, né? Muito obrigada por estar com a gente de novo, né? Sempre um prazer receber você aqui na Hora de Juiz.
Imagina, Lê, obrigada demais, adorei o momento. Espero ter ajudado aí pelo menos uma pessoa, seja na jornada de imigração, na descoberta do que fazer com a sua carreira dentro de UX ou UX Writing, tá? Sucesso para todos aí. Massa, obrigada também a você que nos acompanhou até aqui. E se você está conhecendo o Orangecast agora, dá uma olhada nos nossos outros podcasts, porque a gente tem conteúdos super legais, também sobre o UX Design e outros assuntos da área de tecnologia. E se você gostou desse episódio, tira um print, marca a gente lá no Insta e comenta o que você achou mais bacana da nossa conversa. Queria agradecer, né, também a Orangey pelo convite de ser host desse episódio super bacana e convidar vocês a não perderem nossos próximos papos. É isso. Tchau, tchau. Este podcast foi editado por Radiofobia, podcast e multimídia.